Muito bem, então quero dar as boas-vindas a vocês aqui nesse nosso espaço da mente, o André Convida. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Edna Kawakami, que além de psicóloga é também enfermeira, com muitas formações em áreas conexas, né, como, por exemplo, trabalhos com a formação mais específica em acupuntura, e outras áreas né, também UTI, neuropsicologia. Quer dizer, a Edna é uma máquina de estudos, né, Edna? Fazendo toda essa integração mente e corpo, assim, levando bem a sério. Ainda trabalhou com UTI, com neonatologia, com unidade de fígado, com cirurgia cardíaca, e depois de quebra ainda é MDR, e ainda veio fazer trabalho, quer dizer, estudar desde 2007 o neurofeedback, né? Então é um prazer estar com você aqui hoje. Nós estamos com um grupo bem diverso, pelo menos no que, acho que não estão todos aqui, é claro, mas das pessoas que se inscreveram, nós temos grupos de tudo, quer dizer, pessoas só com formação em MDR, pessoas só com formação em neurofeedback, as pessoas que têm formação nos dois e pessoas que não têm formação em coisa nenhuma. Então, vamos tentar fazer uma conversa inclusiva e que permita a todos estarem, se sentir à vontade aqui. E a ideia, o desafio inicial para nós é se o MDR e o neurofeedback, se esse é um diálogo possível. E para vocês que estão nos acompanhando, já podem colocar dúvidas à medida que formos conversando. De repente é bom escrevendo aqui no chat para não perder o momento e depois, mais ao final, nós respondemos a essas perguntas e a outras que surgirem. Acho que parece bem assim, né? Perfeito. Perfeito, ótimo. Então, só para dar uma... Então, o EMDR é uma forma de terapia que é MDR significando movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento, do inglês, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, e tem por objetivo trabalhar, reprocessar, elaborar memórias traumáticas, né? Agora, uma pergunta que alguns pacientes fazem é, mas e se eu não tenho memória traumática? Se eu não sofri um grande trauma, como é que faz? Dá para se fazer MDR? E a resposta é primeiro entender melhor o que é uma memória traumática, porque às vezes a pessoa associa trauma com algo muito trágico. Mas o que os estudos têm mostrado cada vez mais, os estudos, por exemplo, o estudo ACE, que é das experiências adversas de infância, é que essas vivências, que mesmo só de assistir, testemunhar alguém passando por uma violência, já é suficiente para que a pessoa fique marcada, né? E que essa experiência, apesar da passagem do tempo, não fica no passado. É como se a todo momento a pessoa só de pensar naquilo que aconteceu mesmo há vários anos atrás, sente o mal-estar. Então, só de se lembrar daquilo do passado já vem um desconforto grande, né? Mostrando que o cérebro sofre o impacto com essas experiências do passado. O cérebro muda a sua forma de funcionar em função das experiências de passado. E os pacientes com traumas múltiplos, os pacientes que são chamados os pacientes mais complexos, com TEPT complexo, que quer dizer que com traumas mais precoces, repetitivos, com efeito cumulativo, apresentam não só as dificuldades inerentes do TEPT simples, do transtorno de estresse pós-traumático simples, cuja característica principal é intrusividade, lembrar sem querer daquilo do passado, pensar em coisas negativas ligadas àquela experiência traumática, né? Sentir como se aquilo estivesse acontecendo novamente. Os mais complexos, além disso, têm dificuldades de regular as emoções ou têm reações muito intensas emocionalmente com dificuldade de se regular, ou pelo contrário, ficam muito embotados
com dificuldades também de controlar as suas emoções e de regular o próprio corpo. Então, a pergunta inicial que eu queria trazer para a Edna, onde que entra o neurofeedback nisso, né? Quer dizer, como é que o neurofeedback pode trazer uma contribuição para nós, e em especial para aqueles pacientes mais complexos, para que eles tenham um melhor desempenho e uma aprendizagem dessa capacidade de autorregulação que a vida e seus cuidadores não permitiram. Então, vamos começar aqui para entender assim, o que é o biofeedback e neurofeedback. Biofeedback, ele já vem há muito tempo. Por exemplo, você disse, eu sou da terapia intensiva e assim, como enfermeira de terapia intensiva, o que a gente mais tinha era os aparelhos que nos davam feedback de como o paciente está, tá? Isso em todas as medidas. Então, quando o paciente está lá na UTI, e ele fica monitorizado, significa, eu estou vendo todas as reações fisiológicas no presente momento. Então, se ele recebe uma droga para manter a pressão, eu vou ver o quanto essa droga está fazendo efeito ou não. Se ele recebe o antibiótico, eu também estou vendo o quanto isso está sendo eficaz ou não, porque a gente tem vários tipos de aparelhos. Saindo desse momento, tá? Então, no trauma, o que acontece no trauma a nível de ondas cerebrais? Porque o neurofeedback, ele faz uma monitorização em tempo real de como é que estão as ondas cerebrais daquele paciente. Então, por exemplo, a gente pode colocar em várias regiões do cérebro. Cada região, eu espero um tipo de onda. Então, e dependendo da onda, isso vai me dar ele mais emocional, ele mais racional, ele bloqueado, ele não processando. Então, quando você começa a entender todas as ondas a nível cerebral, e você vai mapear, você tem um mapa inicial para entender como é que está esse cérebro. Uhum. A partir daí, tem um histórico. E dentro daquele histórico, você já vai entender o trauma e ondas cerebrais. Então, é mais ou menos isso aonde o neurofeedback ele entra, entendendo como tá as ondas cerebrais e como você vai intervir a nível de onda cerebral, que estímulos. Então, a gente trabalha com estímulos. Estímulo sonoro, estímulo visual e a própria respiração, tá? Então, tudo isso a gente vai monitorando o paciente e vai vendo as reações dele e automaticamente o cérebro vai compreendendo por causa de reforçamento. Então, a gente tem reforçamento auditivo contínuo, reforçamento intermitente. Então, é dessa forma que o neurofeedback ele entra, entendeu? Sim. Inclusive nos traumas. Quer dizer, a pessoa já começa a entender a partir do que ela vai recebendo do feedback, quer dizer, no que a máquina proporciona de informação de volta, como que o seu cérebro precisa ser modificado. É quase como um adestramento interior, realmente é uma neuroterapia, né? Aqui eu É tenho uma que fazer mais de um neuroterapia. jeito, aqui eu tenho que fazer mais de outro. Deve ser meio por ensaio e erro, e aos poucos a pessoa começa a entender o tipo de mudança esperada que o aparelho sinaliza, ok, está na direção correta. Olha, vamos pensar assim, olha, o treinador, ele tem, assim, ele vai entender primeiro qual é a região que ele vai trabalhar.
Então, por exemplo, dentro dos traumas, eu posso trabalhar em região central, porque a filtragem dele não está boa. Eu posso trabalhar com ondas invertidas, porque geralmente o pré-frontal dele já não está mais funcionando, porque o que está funcionando é só parietal. E o parietal, ele é responsável pelo processamento. Porém, esse processamento não está ocorrendo porque ele está parado no cingulado. Ele está parado no tálamo. E o tálamo só está emitindo ondas e sensações aonde fica muito maior as sensações e ele não consegue reprocessar. Mas só Por isso para os é nossos colegas entenderem que o tálamo é o centro do cérebro que recebe as informações as do mundo, sensoriais. né, sensoriais e envia para o restante do cérebro, é como se fosse um centro, uma rodoviária, recebe os ônibus, né, da audição, da sensação física, olfato nem tanto, né? Mas ou vai também, mas visual e tudo isso é redistribuído no cérebro para um processamento específico. Agora, Sim. quando você fala do parietal, né, que é mais da região posterior do cérebro, ali não estão mais as imagens, é mais nesse sentido? Ou você se refere a outras Em regiões? onda cerebral. Em Eu onda estou cerebral. falando em velocidade de comunicação de uma célula para outra célula. Ok. Que geralmente. Mas, por exemplo, no trauma, né? Quando a gente ouve falar sobre a importância do que é chamado circuito do medo, quer dizer que uma hiperativação de uma estrutura límbica, que é a amígdala, e né, que fica super sensível, super irritada, qualquer estímulo já sinaliza perigo, perigo, e o córtex pré-frontal, que deveria ser aquela parte do cérebro junto com ínsula e o giro do cíngulo, que iam dizer, mas principalmente o pré-frontal, calma lá, não é bem assim, né? Ou temos ainda hipocampo com as memórias mais de médio prazo. Olha, já houve esse barulho antes, não era um perigo. Você pode se tranquilizar que a integração desse circuito fica comprometida, né? Então, vamos pensar em sistema autonômico, tá? Certo. Antes de cérebro, a gente vai falar do sistema autonômico. Então, Esse simpático e sistema parasimpático. autonômico é o simpático e parasimpático. Esse sistema autonômico, ele já está no momento de estresse, então, porque que uma pessoa ela entra no trauma e outras não entram no trauma. Aí já está no sistema do simpático do parasimpático. O quanto isso já está funcionando e o quanto isso não está tão eficaz assim. E a gente vai falar do nível de estresse, em que fase a pessoa já está no estresse. Se ela já está no estresse como homeostase física, tá? Então, assim, quando um corpo ele levanta, está sentado, ele levanta, ele tem que regular todas as pressões. Uhum. E essa regulagem de pressão são as homeostases. E essa homeostase significa, olha, um estresse biológico, tá? Que o corpo vai sofrer e ele vai voltar, vai desregular e regular, tá? Com a vida que nós estamos tendo hoje, isso está desregulando, desregulando, desregulando. E aí a pessoa não percebe que isso já está no alto. Então, qualquer gota de água a mais transborda o copo. E aí ele entra, entendeu? No que a gente chama assim, olha, bloqueou tudo. Então, está tudo bloqueado. O que ele deveria pensar a respeito, ou entender, analisar, planejar, ele já não consegue. Por quê? Porque está bloqueado. Tá? Já no sistema do cérebro trino. Já bloqueou aí. Mas podemos entender que ainda no âmbito do sistema autonômico,
que algumas pessoas vão ter um padrão que começa a se fortalecer de ou a prevalência do simpático com respostas exageradas, emocionais, de sobressalto, de apreensão, ou então mais do parasimpático, de embotamento, de reações dissociativas, de anestesiamento, e que isso tende a seguir uma cronificação, né? Quando esses pacientes Sim. são expostos a essas experiências traumáticas repetitivas e encontram a dificuldade de encontrar uma saída, de elaborar e integrar essas experiências à sua biografia. Então, o É isso mesmo. neurofeedback vai ajudar as pessoas a reconhecer essa ativação pelo mapeamento inicial. Faz sentido? Então, olha, vamos pensar em ondas alfas, tá? Antes de Se a entrar na gente onda está... alfa, quem sabe, se pudesse pelo menos falar para a gente dos tipos de onda, né? Para orientar aqui quem não conhece assim, Então, esse vamos lá, a gente tem era uma ondas vez. deltas, né? Ondas deltas, que são ondas lentas. Então, de ondas lentas, nós temos delta e teta, que prevalece muito mais na região posterior. Espera-se que tenha mais. E essas ondas, geralmente as mais lentas, diria de 4 a 6 Hz. Então, o que significa Hertz? Significa em milésimo de segundo. O quanto uma célula se comunica com a outra em milésimo de segundo. E é aquela onda que é mais lenta, tá? Então, em um milésimo de segundo, ela vai dar 4 picos, tá? Nós temos a É onda alfa, característica a delta de sono profundo, né? é. Quando prevalece. Então, é o aprofundamento da onda, né? A primeira fase do sono. Isso, que vai Só para que a o gente não sono mais fica só profundo. nessa onda. Não, então, a gente começa no sono, a gente começa com a onda delta, evolui para teta, e aí a gente vai entrando no alfa, mas com complexo K. Então, e depois entra em REM. REM, ela é uma onda rápida, de 12 a 15 Hz, entendeu? Então, espera-se que a gente fique na onda REM justamente para quê? Para processar. Porque aí Sim. a velocidade em milésimo de segundo são 12 picos, tá? Nesse milésimo de segundo. Então, são coisas rápidas. Então, quando a gente dorme, a gente processa todos os estímulos que nós recebemos em 24 horas. Então, a gente vai processando, é como se fosse arquivando. Então, eu vou arquivando, vendo o que foi importante, o que não é importante, dentro desse processo. Principalmente Tá? no sono REM, né? Principalmente no sono REM, tá? Que, inclusive, é a fase onde a pessoa ela tem sonhos, né? Os sonhos, assim, olhando para o sono. O sono e o sonho, ela é a fase REM, tá? Sem interpretações. Mas ela é aquela que vai arquivar tudinho. Entendeu? E É um que estímulo. alguns teóricos até supõem que o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é o sono, né, ou também chamado de sono paradoxal, porque a pessoa está ao mesmo tempo descansando, mas tem, né, uma contração física importante, porque senão sairia andando. Mas que, Então, no sono REM, a característica é relaxamento muscular profundo. mas não, Se mas tem ele tetania de pescoço, não tem uma coisa assim que não, se segura a ele pessoa? tem, não tem. Ele tem um relaxamento completo. Se ele tem bruxismo, então ele tem um distúrbio de REM, Ah, ok. tá? Aí se torna assim, ele faz um REM com distúrbio. E aí ele não vai processar do jeito que ele deveria processar. Então, é muito curto o período de REM dele. Então, ele não tem o relaxamento profundo.
E que Porque a alguns... característica do REM é ondas rápidas, de 12 a 15 Hz, e relaxamento profundo. É onde não tem movimento nenhum. Assim, movimento muscular. Sim. Não se tem. E aí, se tem, então aí já começa a olhar que pode ter, sim, um distúrbio de sono. Sim, como a pessoa tem sonambulismo, por exemplo, né? Sim, Terror tem até histórias de distúrbio de REM, de pessoas acordarem, levantar, pegar carro, dirigir, e aí tem até a história de ter assassinatos justamente e falar que tem um distúrbio de REM. Então, isso é uma característica, assim, não tão, mas... controversa. E que no MDR, alguns autores entendem que o movimento ocular que é utilizado no MDR teria um modelo, quando estamos acordados, equivalente ao modelo do sono REM, por serem duas formas de reprocessar conteúdo, vestígios do dia e outros conflitos mais, né? Então, e aí no neurofeedback, tá? Esse é a onda que a gente chama de sensório-motora. Então, é aquela que você coloca em região central, que é onde está a região mais sensorial dela, e você coloca geralmente uma velocidade que é beta mais baixa, de 12 a 15 Hz, para a pessoa processar. Uhum. Então, Mas aqui, quando a só para pessoa... resumir, ainda que a gente só pulou um pedacinho só para certificar né, que todo mundo nos acompanha aqui. O beta é mais quando estamos acordados, depois vem a Beta alfa. eu diria, é uma onda cortical, é a Uhum. onda que o cérebro humano está funcionando, entendeu? Em É estado de toda a área vigília. cortical, em estado de vigília. E Depois, dependendo de onde, porque ela tem que estar em pré-frontal. Se sim. beta tiver muito mais na região parietal ou na occipital, eu falo, já está aí mais, eu diria que ele está meio disfuncional. Por Uhum. isso, assim, as ondas, ela tem, assim, espera-se, né, as quantidades de onda para cada região são diferentes. Então, não dá para falar, olha, qual é a melhor? Depende Na da... meditação, é alfa. Uhum. Na meditação, e aí é a que prevalece, portanto, né? Então, quando a gente fala na meditação, significa a onda que vai acalmar todos os pensamentos. Certo. Então, o paciente ele está com muita onda beta na região de trás, você vai trabalhar em ondas alfas. E isso vai acalmar imediatamente o cérebro da pessoa. Ela fala assim, acalmou. A sensação de angústia acalma também. Que ajuda a Tá? sair do simpático e entrar mais no modo parasimpático. Sim. Então, é aí aonde que o neurofeedback ajuda no MDR, porque às vezes você percebe que o paciente ele vem já temeroso e ele já está num processo mais ansioso e ele fica retroalimentando. E até esse paciente acalmar e começar a processar, às vezes leva muito tempo. Então, no neurofeedback, você coloca uma onda, você trabalha o cérebro dele, espera ele acalmar para você entrar, para fazer o processamento de MDR. Perfeitamente. Tanto que é uma fase nossa que é chamada fase 2, que é a fase de primeira história clínica, a fase 1, depois a fase 2 é a preparação do paciente, a estabilização. E aí é que tem sido usado o neurofeedback com mais frequência para preparar a pessoa para enfrentar suas memórias Sim. difíceis. É nessa fase, na fase 2, tá? Onde você estabelece o lugar seguro dele. Então, ao estabelecer
essa tranquilidade, ele já vai entrar num lugar seguro dele. E depois ele vai conseguir processar sem entrar nas emoções, porque você já está trabalhando o sistema límbico dele, tá? Geralmente, assim, não se trabalha muito direto nas regiões temporais em trauma. Por quê? Porque isso dá muita catarse, entendeu? E dependendo da catarse, o paciente ele pula, ele convulsiona. Então, para não gerar novo trauma, você trabalha muito mais na região parietal, às vezes fazendo um teta para reativar uma memória, ou nas regiões centrais fazendo alfa para ele dar uma acalmada geral. Uhum. Então, só para recapitular, beta mais desperto, alfa mais meditativo, teta mais profundo de sono, inclusive sono REM, e delta, inclusive sono não REM, que é o mais profundo de todos, né? Isso. E que indiferentes, mas que não é o cérebro nessas ondas, porque há diferentes regiões que estão com funcionamento elétrico distinto ao mesmo tempo, né? E esse é um bom desafio de como harmonizar um pouco mais. Como você falou de pré-frontal estar mais ativo, como no caso do paciente com déficit de atenção, que tem o pré-frontal silenciado, né? Que inclusive toma uma medicação estimulante para supostamente mais ativar. Onda lenta. Quando tem um déficit de atenção, eu diria que a prevalência de ondas nessa região está mais em delta e teta. Sim, por E isso tomar deveria um estar estimulante mais. para poder ativar mais, para reativar. Então, deveria estar mais para alfa e beta, beta alta. Às vezes um pouquinho mais até de gama. E uma das coisas que se trabalha quando tem esse tipo de inversões é a sincronia, é a coerência, entendeu? Que já é um programa mais específico para trabalhar toda a região cerebral. A gente não só abaixa, não só aumenta. Podia falar Então, sobre isso da inversão e aproveitar enquanto isso, olha, só para incentivar os nossos participantes a colocarem perguntas no chat, não ficarem com as suas dúvidas aí, tá bom? quer saber das coerências? Então, porque assim, olha, é o que eu falei no início. Tudo depende do aparelho que você está, dos programas que você está. Então, tudo depende, assim, o como tem os exercícios. Os exercícios são todos iguais? Não, os exercícios não são todos iguais e ele modifica de aparelho para aparelho, de programa para programa. Essa é a grande dificuldade que eu vejo quando você vai estudar neurofeedback. Porque além das ondas, além dos padrões cerebrais, você vai ter que entender um pouco mais do que aquele aparelho, do que aquele programa te oferece, que tipo de exercícios que ele também está te oferecendo. Então, não é todos iguais? Não é tudo igual. Por isso que é difícil falar do neurofeedback se a gente não falar de qual programa você está utilizando. E aí, nesse caso, Edna, eu sei que há diferentes intervenções com diferentes números de pontos, né, que são mapeados durante a intervenção. Existe essa proporção de quanto mais números forem cobertos ao longo da cabeça, melhor o programa, melhor o resultado, ou não tem essa ligação tão numérica com o tipo de qualidade do neurofeedback? Não tem. Geralmente, assim, você pode ter um aparelho de 32 pontos, mas você vai usar de 4 a 2 pontos. Entendeu? Já dá para
dependendo, sabendo o que você está, qual as regiões que você quer modificar, já seria suficiente. Porque assim, se você for trabalhar em 4 pontos, por exemplo, tá? A resposta vai ser muito lenta, porque ele tem que fazer a leitura dos 4 pontos, ele tem que fazer a referência, tá? E mandar o feedback. Às vezes, dependendo da situação, você trabalha em um ponto, você trabalha só aquela região. Uhum. E, às vezes, a resposta de trabalhar em um ponto é melhor do que você trabalhar em quatro pontos, por exemplo. Certo. Edna, Então, Hum. depende. E quando você fala de exercícios que são efetuados durante esse trabalho do neurofeedback, qual seria uma duração média desse tipo de intervenção para que o paciente consiga já obter algum resultado de uma alteração resultante dessa prática? Varia muito ou tem assim, olha, de tantas sessões já se observa resultado? Olha, geralmente, assim, a maioria diz, olha, você tem que fazer 3 vezes por semana. Eu já não acho tão viável, porque realmente a onda, ela precisa, assim, você precisa acostumar com a onda. Então, geralmente, o que eu faço, tá? Eu gravo o exercício e mando para o paciente via celular. Então, por exemplo, às vezes o paciente me fala assim, cara, eu não estou conseguindo controlar os meus pensamentos, ele está muito. Então, o que eu faço? Eu vou lá naquele arquivo, vejo o que eu gravei dele e mando para ele escutar o exercício que ele fez. Então, ele vai treinar em casa, não vai treinar só comigo, entendeu? Porque eu moro em São Paulo, aqui é inviável. Se eu pedir para o paciente, Imagina, olha, venha 3 vezes por tem que semana. parar a vida. Tem que parar a vida. Então, eu falo, olha, então vou mandar onda. Eu mando muita onda para a paciente, e aí eu falo todos os dias, naquele horário, dependendo da onda, naquele horário, e aí, assim, você vai treinando a mente desse, assim, as ondas cerebrais desse paciente, entendeu? Então, eu gosto de mandar as ondas. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Uma vez que a É um pessoa aprenda pouco mais inicialmente. trabalhoso, mas dá. Olha, já temos algumas perguntas aqui, por exemplo, da Adriana. Você usa concomitantemente o neurofeedback e o EMDR? Uso. Uso. Mas você usa como fase 2 ou você utiliza em algum momento até mesmo durante o reprocessamento de memória? Durante o reprocessamento. Para Entendeu? monitorar o tipo de resposta emocional do paciente? Sim. Ah, interessante. É muito comum, às vezes, né? Assim, não grandes traumas. O paciente, ele está fazendo reprocessamento e aí ele para, entendeu? Ele não entra no processo. Então, eles ficam meio que... esse negócio, tem até aquela coisa. Esse negócio de ficar mexendo o olho aí, nossa, muito chato, né? Esse negócio aí... e aí, assim, não estou cansada. Então, eu faço o neurofeedback e eu faço ele entrar no processamento. Em vez de ele ficar olhando a minha tela, tá? Com os exercícios, ele vai ver a barra. Eu faço muito com a barra. E quando eu vejo o exercício, né? E eu fico olhando a tela. Aí, de vez em quando, eu paro o exercício e ele vai internalizar, ele vai entender o que está acontecendo com ele. Com o feedback ainda, com o neurofeedback andando. Entendeu? Só para Às vezes, esclarecer para paro quem o não sabe, processo. espera só um minutinho para quem não está entendendo, que a barra, quer dizer, é uma barra de luz com uma luz que vai e vem e que serve como uma das formas de estimulação visual do EMDR.
Então, assim, às vezes eu faço o paciente ele internalizar, porque é aquele que fica fugindo. Tum, tum, tum. Então, assim, é um processo que funciona muito. Sim, que ajuda nesse sentido, se eu estou entendendo bem, na regulação emocional, que aí permite o reprocessamento sem o receio de abreação ou de embotamento, né? Sim. Perfeito. Aqui uma outra pergunta, olha, é legal que o pessoal já está se movimentando aqui com o que nós estamos conversando. Existe um melhor equipamento no Brasil ou somente uma melhor forma de utilizar o neurofeedback? Eu diria que é a melhor forma de utilizar, tá? Porque um dos aparelhos que toda pessoa que ela começa É o a sonho de trabalhar, consumo. o sonho de consumo dela é um aparelho que se chama Nexus, né? 10 canais. Então, é o sonho de consumo de todo mundo, Nexus 10 canais. Só que aí você vai pagar o quê? Uns 50 mil só o aparelho, fora os sensores. Aqui no Brasil, nós temos aparelhos que são mais em conta, com uma resposta melhor. Além disso, nós temos equipe por detrás ajudando, tá? E fazendo a supervisão, porque logo que você começa, você vai ficar perdidinho. Você não vai entender o Qualquer que é coisa isso, o nova, né? aparelho trava, entendeu? Aí você está com o paciente, aí de repente para tudo, o que é isso, o que acontece? E aí já tem uma equipe, tá, ajudando, é um grupo, são vários, né? E aí as pessoas vão respondendo, vão ajudando. Então, às vezes o computador trava, já tem um técnico para arrumar o computador. Então, você vê que é a melhor forma, é o como você utiliza, mas com uma retaguarda para você iniciar. Apoiar na tecnologia. Sim, porque senão você não domina tudo, né? Então, quando quebra o sensor, por exemplo, às vezes você não sabe que quebrou um sensor, porque eles são hipersensíveis. E aí começa a dar uma onda lá que você fala, que onda é essa? Aí você pergunta, gente, alguém já viu essa onda? Tá? Aí fala assim, sensor quebrado. São as brincadeiras, né? Sensor quebrado. Então, eu acho que a melhor forma é o como você aprende e depois você vai descobrindo no teu estudo qual é a tua melhor forma de aplicar. Uhum. E que tipos de pacientes, né? Eu sei que tem vários grupos aí que trabalham muito o espectro autista. Essa já não é a minha experiência, mas teve um congresso que falaram muito sobre o espectro autista, muito grupo utilizando neurofeedback. E por Com falar AVC, nisso, tem até uma pergunta aqui, que é se é possível usar neurofeedback para tratar de tremor essencial. Se você poderia falar um pouco para nós sobre as indicações e as contraindicações do neurofeedback. Há algum paciente que é mais indicado do que outro, ou alguém que seria contraindicado para passar pelo... criança até 6 anos de idade, a gente não recomenda fazer neurofeedback nela, tá? Primeiro, não vai dar para mapear direito, depois ela não vai entender. E, assim, não se tem pesquisa na interferência do desenvolvimento dela. A Tá? própria Então, neuroplasticidade que está ainda se organizando ali em cima, né? Com todo um então sistema essa de... é a única contraindicação. Do resto, não tem nenhuma contraindicação. Eu já fiz até em hospital, de ir lá no hospital, com computador, com aparelho, e fazer no leito mesmo, entendeu? Para dar uma acalmada no paciente. Então, qualquer patologia. Apesar, assim, que a gente não vê a patologia, mas a gente vê como esse cérebro está se comportando.
Tremor, a gente tem que dar uma olhada para ver o que é que está acontecendo, tá? Então, assim, tremor pode ser consequência de muita coisa. Inclusive, a gente tem que entender como é que está o sistema autonômico dele, não só a de ondas. Mas sim, muita gente usa assim. Pós-AVC é o que eles mais estão usando atualmente, viu? É mesmo? Para estimular a neuroplasticidade? Sim. Olha que interessante. É porque eu li há um tempo atrás, eu achei assim, eu sei que para quem é da área é óbvio, mas para mim foi uma novidade, mas na hora que eu li, claro, fez o sentido, que é, quando pensamos em neuroplasticidade, se fala muito em sinapses, né, nas mudanças neuroquímicas, mas que esse tipo de mudança mais estrutural é muito mais lento, demora mais para o cérebro reorganizar e reativar sinapses, criar novas sinapses, do que mudanças elétricas, que as mudanças elétricas permitem uma resposta mais rápida do paciente. É que por isso mesmo faz sentido pensar no neurofeedback como uma intervenção mais rápida. Uma coisa que assim você vai percebendo que para ativar, desativar as ondas cerebrais, você vai trabalhar muito com a respiração da pessoa. Então, por exemplo, você coloca lá os eletrodos, você coloca o estímulo e você coloca uma barra. Você vai falar para ele, abaixa essa barra. Ele vai olhar para você como? Entendeu? Como que eu faço isso a nível cerebral? Então, A ele força do vai... pensamento. Olha, muitas crianças, Literalmente. elas ficam assim, ó. Eu brinco, falo assim, não é assim, respira, né? Como é que você está respirando? Como é o teu estado como um todo? Então, aí que você começa a modificar até o comportamento, a percepção, tá? De como ela tá. E o neurofeedback, ela vai falar como tá as tuas ondas. E por estar agitando as ondas, é o como isso representa no teu corpo. Então, você não está tendo foco, mas o como isso está a tua respiração. Eu tenho ansiedade. Como está a tua respiração e todo o teu corpo. Então, não é só as ondas, você traz um pouco para o corpo, você traz para a respiração, inclusive para a meditação. É o mindfulness, né? É mindfulness MDR, mas ali, ó. Aplicado ali na veia, né? Por falar Na nisso, veia. há um neurocientista italiano chamado Marco Pagani que fez uma pesquisa com eletroencefalograma para tentar ver como que se comportavam as ondas elétricas do cérebro durante o reprocessamento com MDR, e ele chegou à conclusão de que, ou ele constatou que as ondas de diferentes regiões do cérebro como que convergiam para ondas delta durante o reprocessamento, o que me causou uma certa surpresa, porque para mim a onda delta está mais associada a sono profundo. E como se diz, tentam se fazer uma relação entre EMDR com o sono REM, onde prevalecem mais ondas alfa e teta, eu pensei que haveria uma preponderância de ondas alfa durante o reprocessamento. Isso faz sentido para você? Ou você também observou nos seus pacientes com neurofeedback no reprocessamento se existe essa mudança para ondas delta? Então, porque quando você está no neurofeedback fazendo a atividade, então você já tem um desenho já, e nem sempre você vai ver todas as ondas, tá? Sim. Então, por exemplo, quando você quer delta, você vai colocar delta. Apesar que é difícil para ele, é mais fácil para as pessoas fazerem delta do que ondas mais rápidas. E delta e teta se faz muito na região do parietal do direito, entendeu? P4. Por quê? A gente sabe que nessa região, nesse ponto, ativa muito a memória.
O Bessel Então, van a der pessoa... Kolk fala sobre, no reprocessamento, como que o posterior de hemisfério direito, à medida que o reprocessamento avança, é como se a ativação mudasse para o anterior esquerdo, nas áreas mais de linguagem, de simbolização, de ativação cortical. Então, isso você também confirma na sua experiência com Isso. neurofeedback, né? Essa é uma região muito utilizada justamente assim, para dar uma ativada na memória e liberar, às vezes, o embotamento da pessoa. Interessante. O Edna tem mais uma pergunta aqui. Onde fazer o curso de neurofeedback? Olha, a gente tem, assim, atualmente, alguns grupos. O que eu conheço são 3 grupos, tá? Que fazem os cursos. Então, tem o Neurowork, que faz os cursos, tem a Bright Training, que faz o curso, e tem a Julie, que ela vê mais a parte científica. E, assim, o sistema que ela usa é mais para leitura científica. Então, depende do como você quer ver. Mas eu conheço esses 3 grupos aqui em São Paulo. Não. Que já tem uma retaguarda tem já uma equipe de apoio para te falar, para te dar apoio. São esses 3 grupos que eu conheço. Mas eu sei que tem outros, dependendo do aparelho. Ainda tem isso, né? Depende do aparelho. Edna, eu vejo muito no nosso trabalho de psicoterapia com paciente de trauma uma conexão profissional próxima com psiquiatras, né? No neurofeedback, existe uma conexão também, por exemplo, com neurologistas ou é um grupo próprio que tem É um grupo próprio. a sua própria onda? Eu conheci neurofeedback por causa de um médico. Ele indicou, tá? Ele pediu até para eu conhecer, porque ele queria trabalhar com os pacientes dele. E aí eu fui conhecer neurofeedback lá atrás. Tem grupos de médico que não reconhecem neurofeedback e aí fala muito mal, mas atualmente tem muitos médicos que aceitam, tem muitas clínicas que tem o neuro junto com o psicólogo, o técnico de neurofeedback. É que para fazer o neurofeedback você não precisa ser psicólogo. Sei. Ele é aberto para todas as classes. Então, não necessariamente tem que ser um psicólogo, tem que ser um psicopedagogo, um fisioterapeuta. Mas no nosso Não, caso, a conexão com o paciente com trauma tem sido bem trauma tem oportuna, que né? ser só psicólogo, porque ele não vai conseguir manejar. Tanto é que o pessoal da físio, eles vão muito para o biofeedback, que tem um controle, inclusive tem vários trabalhos com biofeedback de assoalho pélvico, que é com um fisioterapeuta. E você acha então que o biofeedback ajuda a complementar o neurofeedback ou que na verdade são mundos Não, próprios? você utiliza os dois, sempre. Você vai utilizar uma variabilidade cardíaca, uma coerência cardíaca, você vai utilizar, às vezes, um controle de relaxamento, controle de ansiedade. Também lá nos Estados Unidos eu vejo muito essa parte da coerência cardíaca como um indicador importante de quanto maior a variabilidade, mais saúde e mais disposição, inclusive na vivência para o enfrentamento traumático.
e que eles têm utilizado bastante, inclusive com o que tem sido abordado mais recentemente, que é a teoria polivagal. Quer dizer, não só falando exclusivamente ou de uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, mas é o que se chama do freio simpático, um freio suave, que permite engajamento social, que permite uma interação melhor, sem ser uma pessoa muito mobilizada emocionalmente, né? Então, você entende que faz essa complementação boa. Faz. Inclusive, por exemplo, quando você trabalha com atleta, o que você mais ensina é a coerência cardíaca para ele. Para ele conseguir monitorar o próprio ritmo, né? Quer dizer, então, é realmente a ideia não só da autorregulação emocional, mas da autorregulação física que pode ser aprendida. Sim. Por isso que o biofeedback e o neurofeedback, você trabalha junto, né? Junto. Perfeito. Olha, também a Alessandra perguntando se você poderia fazer uma diferenciação, uma correlação entre neurofeedback e TDCS. O TDCS, na verdade, são só microvoltagens que você coloca na região frontal, são choquinhos, né? Que você dá na região frontal. Então, são 10 microvolts. Então, é basicamente isso, o TDCS. O TDCS foi uma experiência que fizeram no hospital universitário para diminuir a depressão em AVC. Porque o que eles estavam percebendo que o paciente de AVC, eles morriam mais pela depressão do que propriamente pelo AVC. Então, eles começaram a dar microchoques, né? Pela teoria dos choques para sair da depressão. Mas funciona como a estimulação transcraniana? É a mesma coisa? Não, a estimulação transcraniana é como se fosse um ímã magnético. Ah, ok, não entra tanto na parte elétrica. Mas assim, ele fica, é como se fosse um micro-ondas, entendeu? No cérebro. Então, esse é o estímulo transcraniano. Agora, o TDCS, você coloca esponja mesmo, molhadinha, polo positivo, polo negativo e dá um choquinho de 10 microvolts. Entendeu? A pessoa, ela sente só uma coceirinha. Não dá pulo, não dá nada. Sem a parte da convulso, né? Só a eletroterapia. Mas assim, a voltagem é mínima. E aí, pelas experiências, começaram a perceber, sim, que tem muito paciente que sai do estado depressivo, ele fica mais atento. Tem até, acho que uma pesquisa falando que as pessoas ficam até mais inteligentes, né? Porque elas ficam mais despertas. Mas é que elas ficam mais despertas. Entendeu? Isso é a experiência de TDCS. Hoje em dia, tem muito aparelho de TDCS. Então, por exemplo, em congresso de sono, o que mais se fala é em TDCS, né? Mas tem essa diferença do neurofeedback, porque o TDCS é uma estimulação aplicada, ao passo que o neurofeedback vai fazer um monitoramento, não é um de estímulo, né? A pessoa que vai fazer. O estímulo é mais sonoro, no neurofeedback, o estímulo é mais sonoro e visual. TDCS é choquinho mesmo. Neurofeedback a gente não dá choquinho, não. É mais estímulo. Tanto é que a gente já fala ao paciente, eu não vou, apesar dos fios, a gente coloca fios, né? Não vou dar choque, tá? Só vou captar tuas ondas, e aí você vai escutar em som. Então, e vai ver imagem, né? Às vezes você coloca um vídeo, o vídeo trava, e fala assim, olha, tá com defeito. Não, é o teu cérebro que tá lento, que faz com que
o filme fique lento, bloqueado. Às vezes o som é parado, assim, é chiado, né? Então, as ondas que não dão uma continuidade. Então, aí muita gente fala assim, nossa, tá tendo interferência. Não, é que não vai direitinho. Eu brinco, é assim que você escuta. Por isso que dá problema na comunicação. Ô, Mas isso é Ednei, uma brincadeira. e por falar nisso, como é que você considera, o que é considerado como o funcionamento ideal do cérebro? Como é que é esse funcionamento elétrico? O que é um cérebro saudável em termos elétricos, sem precisar de choquinho de fora, nem de cosquinha no pré-frontal? Como é que é um cérebro? Falei, esse aqui é um cérebro rígido, tá funcionando, não é um paciente, ou então o paciente pronto para receber alta, agora está com as suas ondas devidamente no lugar. Eu sempre falo que, assim, é um indivíduo funcional. É um indivíduo que, diante a qualquer intercorrência, ele consegue pensar, ele consegue analisar, ele não é reativo, ele cria estratégia, ele tem uma leitura clara da situação, do ambiente, e ele tem um controle que é emocional. Esse é a nível do cérebro, não, porque as ondas são constantes, né? Então, assim, ela muda a todo momento. Então, não dá para falar, olha, vou O pegar ideal um é assim. cérebro, esse cérebro aqui. Sempre a gente vai ter algumas inversões, sim, mas isso é traduzido em sintomas. Então, a gente olha muito mais mapa e sintomas, não somente o mapa. Mas, por exemplo, uma pessoa que medita é aquela que consegue silenciar o seu pré-frontal e o seu parietal, A gente dá fala os que nunca vai benefícios do... silenciar, né? Sim, mas Silenciar não, nos porque benefícios do mind... Não, senão morreu, morreu. mas, mas o que, por exemplo, os benefícios do mindfulness, é que a meditação para o cérebro, em termos elétricos, como é que é a vantagem dessa prática? Então, a vantagem da prática é que você faz ondas alfas para beta, então você está em alerta, vendo tudo que está acontecendo no teu ambiente, mas sem estar hiperexcitado ou sem estar travado. Você está percebendo. Mas E não aí você hiperreativo. tem tempo. Não entendi? Não fica hiperreativo ou embotado Não diante do... você não reage a qualquer estímulo. Então, antes de ter a reação, você tem análise, você tem o planejamento, você tem ainda uma condução. Eu diria, é aquele cérebro que a gente usa muito para trabalhar. Então, a gente é treinado para isso. Só que eu não sei o que acontece quando entra em relacionamento, e aí bagunça tudo. Aí eu brinco, gente, o cérebro é treinado para. Ele tem que funcionar, você tem que analisar, você tem que olhar, entender, você tem que escutar. Então, esse é um cérebro que eu falo, é um cérebro funcionante. E você já utilizou o neurofeedback como um acompanhamento do MDR, por exemplo, quando a pessoa diz, olha, agora essa memória traumática, eu consigo olhar para ela e eu consigo me recordar sem me sentir tão reativo, tão, sem a impressão de que ela está comigo aqui, mas que ela realmente se encontra armazenada no passado e com uma avaliação elétrica correspondente a isso. Então, ó, quando o paciente ele começa já a ter essa diferenciação, foi lá no passado, eu estou aqui, o que foi, já processei, e o que dá, o que eu aprendi, o que eu vou ver no futuro. Esse eu já tiro o feedback, entendeu?
Então, ele só vai entrar em MDR justamente para encerrar e entender algumas coisas, tá? Que é um MDR, Mindfulness, é mais ou menos isso, mas sem o neurofeedback, porque aí o neurofeedback já fez o trabalho dele. Uhum. Entendi. Olha, uma pergunta da Maria Rejane. Como fica a neuroquímica do cérebro com neurofeedback? Há estudos em relação a isso? Não, ainda Não não, tem né? estudo, É tudo mas muito se complexo. sabe que com as ondas, dependendo das ondas, isso vai influenciar na neuroquímica do indivíduo. Uhum. Por isso que se faz o eletroencefalograma para ver como é que essas ondas estão e eles fazem a medicalização, né, através dessas ondas. Então, nós sabemos que altera, mas eu não sei te dizer onde exatamente como. Entendi. Edna, no mundo virtual você tem usado também então, o neurofeedback ou por causa de equipamento é uma atividade eminentemente presencial? É presencial. Tem que ser, né? Eu mando, assim, quando eu estou atendendo muito no virtual, eu utilizo ondas binaurais, tá? Então, às vezes eu coloco as ondas binaurais justamente para a pessoa, aí já não é mais neurofeedback. É Inclusive, houve uma uma polêmica outra recente, né, técnica. das ondas binaurais que induzem estados de droga, como se fosse uma coisa assim, alucinógena. Teve um frenesi Tá tendo recente na vários, mídia, né? né? Tá tendo um frenesi aí, tá? Mas não, inclusive assim, estão pesquisando muito as ondas binaurais, né? E essas ondas binaurais têm alguns desenhos do neurofeedback, em alguns designs deles, tem a onda binaural por detrás de todo o processamento aí. E só para explicar, As ondas, binaural, que seriam ondas simultâneas, mas de frequências diferentes, né? a onda binaural, eu diria, são 1.500 Hz, né? Em um ouvido, 1.502 Hz no outro ouvido. E aí faz com que o tálamo ele tem que regular e distribuir essa informação. Então, o fazer isso, ele já está modificando as ondas de quem está escutando. Uhum. Mas, quer dizer, propicia o ajuste e a recuperação da homeostase. Sim, tem até sites agora que cria o seu próprio ritmo binaural. E você regula lá, entendeu? Tem vários sites aí que é assim, aparece o equalizador e você vai colocando. É um mundo muito novo, tecnológico, que está se ampliando e nós ficando para trás ou tentando acompanhar, né, Edna? Muita novidade, muita notícia tecnológica chegando aqui para nós. Eles estão trabalhando, inclusive, fobia com realidade virtual, né? Sim, perfeito. Que já dá uma outra forma de enganar o cérebro e proporcionar outros tipos de feedback para o cérebro. De sensibilizar, né? Essa é a linha da dessensibilização. Para a gente ir finalizando, Edna, qual seria um recado do neurofeedback para o EMDR? Olha, eu acho que os dois juntos, tá, acelera muito o processo do paciente. Além disso, faz com que o paciente traumático, eu diria assim, ele fique mais seguro ao trabalhar os traumas dele. Então,
eu acho que o MDR com o neurofeedback é uma ferramenta, entendeu? Para o psicólogo trabalhar os traumas mais profundos, justamente pela segurança que dá. Perfeito. A minha mensagem do MDR para o neurofeedback é que será muito bem-vindo, principalmente para esse trabalho de estabilização do paciente e da própria otimização no reprocessamento, né? Porque acho que são possibilidades de integração que ajudam os nossos pacientes mais complexos. E aqui no Espaço da Mente, vocês também podem ter mais informações a respeito, tanto da formação com MDR, quanto com essa live que vamos fazer depois da edição e disponibilizar para vocês. Então, queria te agradecer muito o aceite desse convite e a vocês todos que nos acompanharam aqui nesse encontro. Eu que agradeço.